começar mais um culto ao nosso bondoso Deus. E, como de costume, vamos ler o nosso catecismo maior hoje na pergunta 168, onde eu lerei para a indagação, os irmãos respondem a uma só voz. Diz assim: os eleitos são os únicos eficazmente chamados? Todos os eleitos, somente eles, são eficazmente chamados, ainda que outros o possam ser, e muitas vezes são posteriormente chamados pelo ministério da palavra, tendo algumas operações comuns do Espírito, contudo, pela sua inteligência e pelo voluntário da graça que é oferecida, são justamente deixados na sua individualidade e nunca vão ser necessariamente a Jesus Cristo. Amém. Oremos, meus irmãos. Deus amado, Deus querido, pedimos, Pai, com toda a sinceridade de coração, Pai, que aqui não haja ninguém nessa noite que despreze o Evangelho de Jesus Cristo, mas que todos nós estejamos, Deus, com o coração, Deus, contrito e quebrantados, desejosos, Deus, por cultuar a Ti, Deus, desejosos por louvar, Deus, por estarmos, Deus, nesse ambiente cultico com os nossos irmãos, Deus, sabendo que Cristo se faz presente, Deus, e estamos também aqui, Deus, dispostos, Deus, e ávidos, Deus, para ouvir a Tua palavra, Deus, que será, Deus, exposta, Deus. Por favor, Deus, esteja conosco, Senhor, nos oriente, Deus, esteja, Deus, que faça com que as nossas faculdades mentais, Deus, estejam completamente, Deus, agora, Deus, direcionada, Deus, a tudo que vai ocorrer, Deus, para que o Seu nome, Deus, seja glorificado, Deus, para que Cristo, Deus, seja exaltado, Deus. Por favor, Deus, que o Seu Espírito Santo, Deus, nos faça, Deus, adorar, Deus, como convém, Deus, como a Tua palavra exige, Senhor. Amém. Muito obrigado por tudo, Senhor, pela semana que nós tivemos e por estarmos aqui, Senhor, por essa dádiva, Deus, por essa misericórdia, Deus. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Isaías 9. Isaías 9, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Os irmãos que forem abrindo, podem ficar em pé, por favor, para nós fazermos uma leitura alternada, onde eu leio os versos ímpares dos irmãos e os versos pares. Isaías, capítulo 9, nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Diz assim a palavra de Deus: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como nos dias dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto.
Vamos louvar ao nosso bondoso Deus, porque essa profecia se cumpriu no nascimento do nosso Mestre, Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Tiago, capítulo 1. Vamos ler o verso 12 ao verso 15. Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 1, do verso 12 ao verso 15, diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ninguém ao ser tentado diga: estou sendo tentado por Deus. Cobiça dos nossos próprios olhos nos fazem cairmos. Nesse momento de contrição de pecado, que nós venhamos a lembrar o pecado que tenazmente nos assedia, o pecado que durante essa semana nos acompanhou, as tentações que estiveram ao nosso redor, e muitas das vezes por causa das nossas inclinações atômicas, as nossas inclinações, e que nós venhamos a entender que isso mostra quem nós somos, quem nós somos. Uma vez a tentação ocorre e nós ficamos: por que Deus está me tentando? Por que Deus está me tentando? É Deus que está tentando. Esse momento mostra quem nós realmente somos. O ódio pelo irmão nos faz ter uma natureza homicida, uma natureza adulta, uma natureza, como nós tratamos aqui no estudo, de maledicência, de fofoca, de cobiça. É a nossa natureza. De não sujeitar as autoridades e quebrar o quinto mandamento. Então que agora nós venhamos a abaixar nossas cabeças, meditar
quem nós somos, a beleza do nosso pecado, a beleza do nosso ser, e depois recorremos à justiça. Porque é nele, é na justiça dele que nós vivemos. Eu pedi para os irmãos abaixar a cabeça e depois o irmão Gabriel faça uma oração ao vivo. Oremos, irmãos. Querido Pai amado, nós nos achegamos a Ti, Pai, clamando pelo perdão, Senhor, pela Tua misericórdia, Pai. Nós pedimos perdão, Senhor, porque nós somos frágeis, nós somos fracos, nós diariamente, Senhor, pecamos, Senhor, contra Ti, nós transgredimos, Senhor, a Tua lei, Pai. Nós nascemos em iniquidade, Senhor, e nós temos, Senhor, essa natureza, Pai, inclinada ao pecado, Pai. Ainda estamos presos, Senhor, nesse corpo corruptivo, Senhor, suscetível ao erro. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai, porque nós carecemos de Ti, Pai. Nós precisamos do Senhor. Nós dependemos, Senhor, da Tua boa mão, Senhor, sobre nós, Pai. E te pedimos, Pai, que o Senhor nos faça, Senhor, a nos afastar, Senhor, de situações que nos façam, Senhor, pecar contra Ti, Pai. Esteja, Senhor, suprimindo, Senhor, os desejos, Senhor, da carne, do nosso coração, Pai, e dos nossos pensamentos, Senhor, obscuros, Senhor, e distantes de Ti, Pai. Que o Senhor possa nos levar, Senhor, a uma santidade, uma santificação, Pai, e nos ajude, Senhor, a mortificar, Senhor, esses pecados, Pai, que ferem a Tua santidade, Pai, que transgride, Senhor, a Tua lei, Pai. Tenha misericórdia de nós, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pelo sacrifício de Cristo, Senhor, por nós, que nos purifica, Senhor, de todo pecado, Senhor. Nós confiamos, Senhor, em Ti, Pai. Nós confiamos na Tua providência, Senhor, em ter enviado o Teu Filho, Senhor. Nós nos achegamos a Ti, Pai, confiantes de que o Senhor perdoe nossos pecados, Pai. E o Senhor, ao confessarmos, Senhor, o Senhor é fiel e justo, Senhor, para nos perdoar, Senhor, os nossos pecados. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos santifique, Senhor, na Tua verdade, nos capacite, Senhor, a vencer as tentações e que o Senhor nos amadureça, Senhor, nos faça, Senhor, cada vez mais parecido com Jesus Cristo, Pai. É isso que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Louvar a nosso Deus. Meu Deus,
louvamos e desejamos estar mais perto do nosso Deus. Lucas, capítulo 19, verso 1 ao verso 10. Lucas 19, do verso 1 ao verso 10. Diz assim a palavra de Deus: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E os perdidos que foram buscados pelo Filho do Homem, foram salvos pelo Filho do Homem, continuam a ter a mesma atitude de Zaqueu, de não se apegar aos seus bens, de não se apegar à avareza, mas de ser generoso para com Deus, num coração de agradecimento, no espírito de agradecimento, sabendo que tudo que nós temos porque Deus foi favorável a nós. Agora, nesse momento de dízimos e ofertas, o irmão Felipe estará distribuindo os envelopes, e aqueles que assim desejarem estar ofertando, é só levantar suas mãos enquanto nós vamos louvando o nosso Deus do Senhor. Cantemos. Meu Salvador.
Antes, eu pedi para que a irmã Aline esteja orando nesse momento de dízimos e ofertas. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse culto que podemos estar pensando em Ti, ó Pai. Nesse momento, ó Deus, para te agradecer pela oportunidade, ó Pai. Cada irmão que teve, Senhor, de ofertar e dizimar, Pai. Que as pessoas que administram esse dinheiro, ó Pai, esse recurso, tenha sabedoria, ó Deus, que ele seja usado unicamente para o crescimento da Tua obra, a edificação da Tua igreja, Senhor. Essa oração de casa, Senhor, isso aqui na mão de Deus, Amém. E para nós começarmos o nosso momento de adoração, de louvor, né? Tudo igreja de pé. Eu pedi aos irmãos que voltem novamente para Isaías 9, para a gente ver aquele versículo maravilhoso que nos lembra a quem é direcionado o nosso louvor. Isaías 9, verso 6. Isaías 9, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Princípio da Paz. É esse que nós adoramos agora, a Jesus Cristo. Pedir para que o irmão Gabriel venha e vamos adorar ao nosso povo Deus. Fica de pé. Serás a nossa força e a nossa salvação.
Se subir aos céus, lá tu estás. Se fizer a minha cama ao mais profundo abismo, lá também estás, lá também estás. Me puseste em tuas mãos, tal ciência é para mim maravilhosa, maravilhosa. E não há nada aqui que me arranque das tuas mãos maravilhosas, adiante ou atrás, tu me cercando estás. Conhece cada passo onde fico os meus pés. Se distante me venho dos confins do país. Se me perco na mais essa noite, lá também estás, lá também estás. Me puseste em tuas mãos, tal ciência é para mim maravilhosa, maravilhosa. E não há nada aqui que me arranque das tuas mãos maravilhosas, maravilhosas. E não há nada aqui que me arranque das tuas mãos maravilhosas, Vamos abrir a palavra de Deus em Jeremias, capítulo 31. Jeremias 31, capítulo 31, versículo 31 também. Vamos ver até o verso 34. Jeremias 31, 31. Diz assim a palavra de Deus: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades
e dos seus pecados jamais me lembrarei. Agora, meus irmãos, no que a palavra será exposta, nós temos a confiança que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, está cumprindo o versículo 33, porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Nós confiamos que o Espírito Santo está fazendo isso hoje, e vai fazer isso hoje com a exposição da palavra, vai imprimir a palavra dele em nosso coração, a lei dele será inscrita no nosso coração, os nossos pecados foram perdoados. Vou pedir para que o irmão Israel esteja agora orando pela vida do irmão Vinícius, que estará expondo a palavra de Deus, e orando também para que nós estejamos atentos, no coração, com o solo fértil, para aprendermos cada palavra pregada. Oremos, irmãos. Deus de misericórdia e graça, te louvamos porque o Senhor nos une aqui. Sabemos que isso é obra do Teu Espírito, porque por nós mesmos isso seria impossível, porque somos pecadores e distantes de Ti. Mas o Senhor deu o Seu único Filho Jesus para que nós fôssemos um. Louvado seja o Teu nome por essa oportunidade, e agora louvado seja o Teu nome porque vamos ser expostos à Tua palavra, Senhor. Dê misericórdia, Senhor, para que possamos estar atentos a tudo que vai ser dito aqui, porque é a forma que o Senhor nos deu de sermos edificados na Tua palavra, em união, em comunhão, como igreja. E te peço pela vida do nosso irmão Vinícius, seja com ele, Senhor Deus. Tudo que ele estudou, venha de Ti, venha da Tua palavra, e que ele esteja atento a tudo isso para que o Seu nome seja glorificado no nosso meio. E a sua igreja seja edificada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Paz, irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Atos, capítulo 17. Vamos dar continuidade hoje à exposição do livro de Atos. Nós temos visto como surgiu a igreja de Cristo aqui no Novo Testamento por meio dos Atos apostólicos, e temos visto as maravilhas ali dos passos iniciais, como Deus, por meio de 12 discípulos, atuou para que o Evangelho de Jesus Cristo se expandisse, a tal ponto que nós hoje, há cerca de 2000 anos depois, estamos aqui falando sobre isso, falando sobre o Evangelho de Cristo, cantamos o Evangelho de Cristo, lemos a palavra de Deus, e nós somos do povo gentílico. Se não fosse essa mensagem dos 12 chegando aos gentios, se fosse somente restrito ao povo judeu, hoje nós não estaríamos aqui louvando a esse Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o nosso Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus homem, aquele a quem nós fomos perdoados, por quem nós fomos perdoados. Amém, irmãos? Então vamos seguir. Eu vou deixar aqui um mapa, só para nós termos uma noção. Esse mapa se refere à segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E só para os irmãos entenderem, aqui é Jerusalém, né, da onde a palavra se inicia, a pregação do Evangelho começa primeiro para o povo de Deus, para os judeus em Jerusalém, e depois para Samaria, e a ordem que o Senhor deu aos discípulos, aos apóstolos, para os confins da terra, para todo o mundo. Então nós temos aqui o mar Mediterrâneo, a palavra iniciando aqui a pregação para os judeus, depois para os samaritanos, e nós já vimos aqui Deus agindo, as conversões ocorrendo, e nós temos o apóstolo Paulo aqui nessa segunda viagem missionária, seguindo, percorrendo todo Antioquia, Tarso, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia, Troade, Filipos, Anfípolis, Beré, que o irmão Vitor pregou na semana passada, e hoje nós estamos em Atenas, no capítulo 17, lá em cima, e depois nós vamos continuar percorrendo em Corinto, em Éfeso, e Paulo atravessando o mar Mediterrâneo, voltando para Jerusalém, para depois iniciar sua terceira viagem missionária.
Então, só para nós nos situarmos aqui na geografia, olha como o apóstolo Paulo com seus missionários estava percorrendo longas distâncias, irmãos. Sem avião, sem carro, isso tudo aqui a pé, às vezes com a ajuda de animais, carroças, e ele está levando a palavra do nosso Senhor por todo o mar Mediterrâneo ali, o Império, que pertencia ao Império Romano, há cerca de 2000 anos atrás. Nós fomos vistos então, no capítulo 16, que Paulo e os missionários chegaram lá em Filipos, lá eles encontraram Lídia, foram recebidos lá, anunciaram o Evangelho, depois foram perseguidos, açoitados, lá houve a conversão do carcereiro, depois nós vimos a palavra de Deus sendo pregada em Tessalônica, depois vimos na semana passada sendo pregada em Bereia, certo? Em Bereia, pelo irmão Vitor, e hoje nós estamos em Atenas, a grande cidade conhecida, a cidade grega, que ali cerca de alguns séculos atrás foi um grande centro intelectual de pessoas eruditas, a terra dos filósofos, né? E Aristóteles, Sócrates, Platão, ali Aristóteles, mestre de Alexandre o Grande. Então nós temos todo esse perfil de pessoas intelectuais, de pessoas que eram consideradas pessoas sábias na antiguidade. Então vamos agora ler o texto, capítulo 17, a partir do verso 16, sobre Paulo em Atenas. Se nós percorrermos aí o verso 15 do capítulo 17, aí o 14 e 15, ainda em Bereia, nós vemos que houve um início de perseguição promovido pelos judeus de Tessalônica, que foram a Bereia para instigar a multidão a iniciar uma nova perseguição contra Paulo e os missionários, mas os cristãos daquele lugar se anteciparam. Então nós vemos no verso 14, então os irmãos promoveram, sem intensa, a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali, ou seja, Paulo foi sozinho. Os responsáveis por Paulo levaram até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e a Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. A partir agora do verso 16, que nós vamos nos abrir hoje, inicia dizendo: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus que, porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou
e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso que ouviremos noutra ocasião. E a essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Amém. Essa é a palavra do nosso Deus. Então, irmãos, nós vamos iniciar aqui a exposição com o apóstolo Paulo na cidade de Atenas, tão conhecida cidade de Atenas. No verso 16 nós já vemos que Paulo chegou em Atenas, chegou sozinho, pois Timóteo e Silas haviam ficado em Bereia, aguardando uma outra ocasião para encontrar o apóstolo Paulo em Atenas. E teve uma coisa que o texto vai falar que Paulo ficou incomodado. Lucas diz que o espírito, ou seja, o interior do apóstolo Paulo, se revoltou diante da idolatria dominante naquela cidade, em Atenas. Nós vemos então que o apóstolo Paulo ele chega naquela cidade e, como um grande observador, já que ele era o responsável por pregar o Evangelho de Cristo, e ele sempre chega e faz uma leitura de qual é a realidade daquele local, e nós vamos ver que o apóstolo Paulo, na exposição, no seu discurso, ele busca pontos de contato com aquela cultura, com a religião vigente ali, para então denunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E nós temos que o apóstolo Paulo, então, ele vê tamanho da idolatria ocorrendo em Atenas. E a idolatria era tão grande que o próprio nome da cidade era em homenagem a uma deusa, né? A deusa Atena, que era a deusa dos gregos, que era a deusa da sabedoria, a deusa das artes. Lembrando aqui que os pagãos tinham as suas mitologias, né, onde eles seguiam a diversos deuses. Nós também temos aqui o Areópago, que é um nome que nós vamos ver mais adiante, onde Paulo vai discursar, que é um local em homenagem ao deus da guerra, Ares, né? Então, Areópago, por causa dessa divindade que eles adoravam, que era o Areópago. E nós vemos então que, por aí, a idolatria era tão grande naquela cidade, que até mesmo os nomes dos principais locais eram em homenagem a essas divindades. Isso revolta o apóstolo Paulo. Nós vemos que ele não se conforma com aquela situação. Vejam, irmãos, diferente das outras ocasiões, o apóstolo dessa vez em Atenas ele está só. Ele está sozinho. Nós vemos que em Filipos, depois dele expulsar os demônios daquela escrava, que tinha um espírito de adivinha, nós vemos que ele, mesmo acompanhado, foi sufocado pela multidão e não conseguiu se defender. Nós vimos ali na exposição a injustiça que ocorreu, pois os magistrados, sem ouvi-los, lançaram no cárcere. E nós vimos os eventos que se sucederam depois disso. Aqui, pior ainda, o apóstolo Paulo está sozinho. Os outros missionários, seus companheiros de viagem, os seus companheiros que o auxiliavam a pregar o Evangelho de Cristo, estavam ainda em Bereia. E nós vamos ver na narrativa aqui que isso se deu por muitos dias, por diversos dias. O apóstolo Paulo, ao encontrar aquela idolatria vigente naquela cidade, o seu espírito se revolta de tal maneira que ele não se acovarda por estar sozinho. Ele não pensa duas vezes ou se isola e aguarda até que Timóteo e Silas encontrem para então ele iniciar o evangelho. Ele confia no Deus que o chamou para ser apóstolo. Ele confia nos propósitos divinos. E ele então, diante da idolatria, ele levanta uma arma para combater aquilo. A arma que ele utiliza, o instrumento para combater essa idolatria, é a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Nós vimos aqui que por isso, ou seja, por causa da idolatria dominante, no verso 17, por causa da idolatria dominante naquela cidade, ou seja, em Atenas, ele fazia o quê? Qual era a resposta do apóstolo Paulo diante dessa idolatria? Ele aguardou Timóteo e Silas? Não. Ele então inicia dissertando na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Em um primeiro momento, o apóstolo Paulo vai todos os sábados nas sinagogas anunciar o Senhor Jesus Cristo. Lembrando que Paulo é o portador das boas novas. O Evangelho de Cristo ainda não havia chegado em Atenas, ou seja, os piedosos das sinagogas ainda estavam
somente na antiga aliança. Eles estavam ainda no tempo de Moisés, em seus ensinos, no tempo dos profetas. E agora o apóstolo Paulo está dissertando com eles, anunciando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo entre os judeus e gentios piedosos. Leia-se, entre os gentios que criam no Deus de Abraão. Aqueles que tinham confessado o Deus de Abraão e agora estavam junto com os judeus na sinagoga, mas ainda não tinham ouvido o Senhor Jesus Cristo. E não somente esses, mas também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. O apóstolo viu que para combater a idolatria, a imoralidade vigente naquele local, somente aos sábados não seria suficiente. Mas ele então inicia uma pregação todos os dias na praça. Como nós vimos em Filipos, leia-se em praça, o local onde ocorrem as transações, os mercados, onde há bastante transição de pessoas, indo e vindo, onde os filósofos discursam, onde os palestrantes dão palestra, onde as pessoas se assentam para ouvir, para aprender. O apóstolo Paulo está lá na praça anunciando o Evangelho para os pagãos, pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, não somente aos da fé de Abraão, aos gentios piedosos e aos judeus piedosos, mas também aos pagãos, aos idólatras, chamando eles ao arrependimento. E isso, como nós temos visto, comumente gera uma perseguição. E o apóstolo Paulo ele poderia se acovardar, porque ele estava só. Mas não, ele continua anunciando o Evangelho. E aqui fala, todos os dias eles se encontraram na praça, pregando o Evangelho entre todos. E nós temos aqui, irmãos, no verso 18, que entre aqueles que estavam na praça, ouvindo a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ouvindo os discursos, as doutrinas que o apóstolo Paulo pregava, se encontravam dois tipos de discípulos, dois ramos da filosofia grega. O apóstolo Lucas vai registrar aqui que entre eles estavam os filósofos epicureus e os estoicos. Né? Quem já teve algum contatozinho com filosofia, nós temos um irmão aqui, o Gustavo, que estuda a filosofia, ele já deve estar sabendo ali essas correntes, né? Os epicureus, irmãos, né? Só para nós entendermos aqui quem eram esses filósofos, o que eles acreditavam, eles eram seguidores de Epicuro, por isso o nome Epicureus, essa corrente filosófica Epicureus. Epicuro foi um filósofo ali do ano de 342 a 270 a.C., bem antes desse período onde o apóstolo Paulo está aqui anunciando o Evangelho. O epicureu, ele ensinava que a morte não deveria ser temida, porque até mesmo a alma chega ao fim. Quando o corpo morre, a alma também é exterminada. Então por que temer a morte, se tudo acaba por aí? Eles também ensinavam que o homem devia se esforçar ao máximo pelo prazer, evitando sempre o sofrimento e a tristeza. Ele ensinava também que a felicidade é a ausência do sofrimento. A felicidade é a ausência do sofrimento. Ou seja, almejar, nutrir expectativas demais sobre a vida só geraria mais angústias e tristezas. E que é importante porque é importante sempre nós contrastarmos com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque ao contrário do que Epicuro ensina sobre a felicidade, que para ele a felicidade é a ausência de sofrimento, nós como cristãos nos alegramos no sofrimento. Nós temos visto incansavelmente que o sofrimento é o meio pelo qual nós somos aperfeiçoados. É o meio pelo qual nós somos defrontados com quem nós somos e com quem Deus é. E como o apóstolo Paulo diz na epístola, quando nós temos uma real noção de nós, ou seja, que somos fracos, ele diz, então nós somos fortes, porque era a fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoou. Então, um contraste do que um filósofo ensina e do que o apóstolo Paulo está ensinando ao anunciar o Evangelho todo dia, as doutrinas do Senhor Jesus Cristo. O outro ramo da filosofia que está ali ouvindo o apóstolo Paulo são os filósofos chamados estoicos. Os estoicos eram seguidores de Zenão de Cício, um filósofo do ano 324 a.C. Esse Zenão, irmãos, por ele fazer diversas palestras em locais públicos, em locais chamados no grego, stoa poikiri, que significa pórtico pintado,
Então, essa doutrina é chamada de estoicismo, por causa do nome Stoa Poikin. Então, por causa do Stoa, eles foram então denominados estoicistas, né? A doutrina é estoicista, o estoicismo. E o que eles ensinavam? Eles ensinavam que o universo era uma sucessão de eventos cíclicos idênticos que ocorriam. Existia uma razão do universo, uma lei divina que regia todas as coisas. O estoicismo prega uma espécie de panteísmo, onde o aspecto da deidade, da divindade, está em todo lugar, em todo o mundo. Paulo está tendo essa corrente filosófica como ouvinte. Eles também ensinavam que o homem deveria sempre se apegar à sua razão. Então, tudo aquilo que foge do seu controle, tudo aquilo que está além do racional, além do que a sua razão pode dominar, não deveria levar o homem ao sofrimento. Existe uma lei divina, existe uma lei universal divina que está regendo todas as coisas. Então, aquilo que está fora da minha razão, aquilo que está fora do meu controle, não deve me afetar. É por isso que nós, sempre quando estudamos alguma coisa envolvida com o estoicismo, os estoicos, até mesmo produções de filmes, nós vamos ver que os estoicos, eles tentam transparecer pessoas apáticas, né? Nos filmes, pessoas indiferentes, porque nada os abala. Nada os abala. Se está fora do controle dele, não deve abalar. E essa semana eu estava meditando sobre o estoicismo, né? Até admirando, a princípio, essa ideia de não sofrer com aquilo que está fora, né, do controle, mas quando nós meditamos na palavra do Senhor, né, infelizmente essa semana um amigo, um colega do trabalho faleceu, e a morte é algo que está fora do nosso controle. E nós vemos que a palavra do Senhor fala que nós devemos chorar com os que choram. Nós devemos nos alegrar com os que se alegram. Nós devemos amar ao próximo. Numa visão estoicista, seguindo essa corrente filosófica, nós deveríamos ser indiferentes para essas ocorrências, com essas fatalidades ou eventualidades. Mas não, nós como cristãos, nós somos chamados a amar. E amar é sentir a dor do próximo. Amar é se colocar no lugar do próximo, como o Senhor Jesus Cristo nos ensina. É sofrer com os que sofrem, é se indignar com a injustiça. Não é aceitar ou se conformar porque aquilo está fora do nosso controle e deixar apenas na razão de ser do universo. Então, são esses os filósofos que estão ouvindo, os principais correntes filosóficas estão ouvindo o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo está falando com esses homens. Quando nós falamos de filosofia, quando nós pensamos nos filósofos, são homens de grande eloquência, ou seja, aqueles que dominam a arte de falar em público, aqueles que adotam uma lógica no seu discurso, aqueles que são bem claros nas doutrinas que estão ensinando. O apóstolo Paulo, o servo do Senhor Jesus Cristo, está na praça diante desses homens, os homens considerados sábios da sua época, os eruditos, os intelectuais, na cidade de Atenas, anunciando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo para esses homens e debatendo com eles. E esses epicureus e estoicos que contendiam com ele, havendo dentre eles quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? Tamanha era a contenda que ocorria ali entre eles na discussão a respeito das doutrinas que o apóstolo Paulo anunciava. E outros diziam: parece pregador de estranhos deuses. No verso 18, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Aqui esse verso é interessante, irmãos, porque ele fala, Lucas registra, parece pregador de estranhos deuses, mas o apóstolo Paulo está anunciando Jesus Cristo, porque ele estava interpretando que nessa doutrina que o apóstolo estava falando, de Jesus Cristo, ele estava pregando deuses estranhos no plural. É interessante aqui porque quando fala pois, ou seja, qual a explicação? Porque ele pregava a Jesus e a ressurreição. A ressurreição, no grego, significa anastase. Ou seja, os filósofos, as pessoas de Atenas, nunca ouviram falar de Jesus Cristo, nunca ouviram falar a respeito de um Messias que haveria vindo do povo de Deus,
e nunca tinham ouvido falar de ressurreição. Leia-se, Anastasis. Diante dessa dissertação do apóstolo Paulo, quando Paulo está falando da doutrina, está falando sobre Jesus Cristo e sobre a ressurreição, eles interpretam que Jesus era uma divindade e Anastasis, ou seja, a ressurreição, era a companheira de Jesus Cristo. É por isso que eles interpretam ali que ele está pregando a respeito de deuses estranhos. Eles estão lendo ali, eles estão interpretando a realidade que Jesus é uma divindade e ressurreição, ou seja, Anastasis é uma outra divindade. Por isso que eles interpretam assim. Mas o apóstolo Paulo novamente continua pregando. Então, no verso 19, nós vemos que pegaram o apóstolo Paulo consigo e o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão a ouvir e a dizer a respeito das novidades. Eles querem saber que doutrina é essa que o apóstolo Paulo está todo dia anunciando na praça, está todo dia debatendo com os filósofos de Atenas, está todo dia dissertando com os epicureus e com os estoicos. Que doutrina é essa que esse homem tem pregado e anunciado aqui em Atenas? E como nós vemos aqui, o levaram para o Areópago, né? Leia-se aqui, irmãos, que é uma espécie de concílio. O Areópago é uma espécie de concílio onde se encontravam as pessoas responsáveis pelo governo, onde se encontravam pessoas eruditas. Então essas pessoas queriam interpelar o apóstolo Paulo. Eles, como pessoas responsáveis pela cidade, responsáveis pelo governo, pela ordem, queria saber o teor dessa doutrina, queria questionar, queria debater com o apóstolo Paulo no Areópago. E nós vemos aqui nesses versos que novamente o Evangelho de Jesus Cristo está transtornando a todos. As boas novas têm sacudido Atenas ali no primeiro século. Quem é Jesus? O que é isso? Ressurreição dos mortos, pecado, perdão. A grande cidade Atenas, a cidade dos sábios, a cidade dos grandes intelectuais, a cidade dos eruditos, a cidade dos filósofos debatiam e meditavam sobre questões fundamentais há séculos. Há séculos. Nós trouxemos aqui dois grandes filósofos gregos de 300 e poucos anos antes de Cristo. Há séculos eles não sabiam o que era Jesus Cristo. A sabedoria deles não poderia levá-los a conhecer o Deus verdadeiro. Sem a pregação, eles não poderiam, pela própria sabedoria deles, conhecer o Deus verdadeiro. E o apóstolo Paulo está então transtornando todos lá, anunciando esse evangelho, de tal modo que todos ou ouvem ou falam a respeito das últimas novidades, a respeito desse evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não somente os que residiam em Atenas, os atenienses, mas até mesmo os estrangeiros que estavam lá, morando e residindo naquele local, falavam sobre as boas novas, falavam sobre o evangelho, sobre as doutrinas do apóstolo Paulo. E ele então é levado para o Areópago para ser ouvido perante um concílio, uma espécie de tribunal, para ser questionado a respeito do que ele estava ensinando. E Paulo então, no verso 22, se levanta do meio do Areópago. Nós podemos imaginar aqui algo semicircular, um círculo, onde Paulo está no centro. Ele se levanta dentre os principais de Atenas, dentre filósofos e eruditos, para então pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ele inicia então dizendo: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. O apóstolo Paulo inicia o seu discurso buscando pontos de contato com os atenienses, porque ele queria ser ouvido. Buscando o ponto de contato, ele vai logo no cerne da questão. Ele vai na cultura
e na religião dos atenienses. Ele diz: em tudo vos vejo. O apóstolo Paulo está em Atenas, ele não está lá de brincadeira. Ele não está lá para conhecer, para ter uma experiência transnacional, como muitos missionários fazem, infelizmente. Eu vou lá para ter uma experiência transcultural, né? Ver outras culturas. O apóstolo aqui não está brincando. Ele está nas sinagogas todos os sábados e ele está todos os dias anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, nas praças. E agora ele está discursando. Ele está discursando e ensinando com o que ele observou nesses dias que ele esteve em Atenas. E ele fala então que observou que eles eram um povo acentuadamente religioso. Leia-se também um povo supersticioso. Um povo que sempre se preocupava em adorar as divindades, uma espécie de busca de aplacação da ira das divindades. A tal ponto que o apóstolo Paulo vai falar que eles adoravam inclusive um Deus que eles desconheciam, chamado um Deus desconhecido. Eles eram tão supersticiosos, tão religiosos, que eles tinham medo até mesmo de fazer um Deus desconhecido se irar. Eles adoravam diversos deuses das suas mitologias, mas por medo de ofender um Deus que eles não conheciam, eles então fazem um altar. Quando o apóstolo Paulo fala que observamos objetos do nosso culto, nós podemos imaginar aqui que o apóstolo está andando em Atenas e ele está vendo diversos templos que foram erigidos para diversos deuses, onde as pessoas têm a sua vida devota a esses ídolos, a esses falsos deuses. E ao invés de adorar o verdadeiro Deus, eles perdem o seu tempo adorando a imagens, adorando aquilo que é fruto da imaginação do homem. E ele vai discursar nesse sentido. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele vai falar sobre o Deus Criador, sobre o Deus que subsiste, ou seja, o Deus que não tem início, um Deus que não tem fim, um Deus que subsiste, um Deus que não foi criado, mas um Deus que criou todas as coisas, o eterno Deus. Ele vai falar sobre um Deus pessoal, um Deus que está próximo dos homens, e contrastando então com o panteísmo, onde a natureza, onde a criação se confunde com Deus, onde a terra é Deus, a árvore é Deus, o céu é Deus, os animais é Deus. Existe uma força vital divina que está em todos os lugares. Não é isso que o apóstolo Paulo está pregando. Ele fala que existe um Deus criador que não se confunde com a sua criação, um Deus que ao mesmo tempo é transcendente, que está distante e não se confunde com a sua criação, mas também é um Deus imanente, um Deus de perto, um Deus pessoal, um Deus que sonda e perscruta o coração de cada homem, um Deus que ouve as orações do seu povo e um Deus que responde ao seu povo, um Deus que leva o Evangelho de Jesus Cristo aos homens que não creram ainda, um Deus que governa, um Deus que determina todas as coisas para tudo para a sua glória. Tudo para a sua glória. Até aquilo que se parece caótico perante os homens é Deus governando. É Ele fazendo com que no final todas as coisas culminem para a sua glória e culminem para o bem daqueles que amam a Deus. É esse Deus que o apóstolo Paulo está anunciando. É o Deus que no verso 24 ele fala, é o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele mesmo o Senhor do céu e da terra. É o Deus que criou todas as coisas. Paulo está falando aqui para eles que existe uma origem do universo, existe uma origem do cosmos, e essa origem está em Deus. Deus criou toda a realidade que eles conheciam. Esse Deus, o Deus que eles não conheciam, o Deus desconhecido, Paulo agora está anunciando, Paulo está levando ao conhecimento dele para que esse Deus não seja mais o Deus desconhecido, pois esse Deus desconhecido era um ídolo, não era o verdadeiro Deus. Paulo, quando utiliza esse ponto de contato, ele utiliza para ser ouvido, para anunciar o Evangelho de Cristo, para anunciar a doutrina cristã. Ele não está endossando aquele altar ou aquelas adorações que ocorriam naquele local, aquele meio pagão, aquela idolatria. Mas ele está buscando um ponto de contato com o povo ateniense para anunciar o Evangelho de Cristo. Esse Deus é o Deus Senhor do céu e da terra, que não habita em santuários feitos por mãos humanas. O apóstolo Paulo está dizendo que os templos erguidos pelos atenienses em várias partes das cidades, como se uma divindade pudesse habitar ali, não tem serventia nenhuma ao verdadeiro Deus. Como nós vemos em Salmos, a terra toda é estrado dos seus pés.
é extrato dos seus pés, todo o cosmos é extrato dos pés do nosso Deus. Que o seu Santo Espírito, por causa da sua onipresença, preenche todo o universo. Não existe um espaço, não existe 1 centímetro quadrado que o nosso Deus não esteja presente. Como nós cantamos aqui no Salmo 139, para onde me ausentarei do teu Espírito? Se eu descer o mais profundo abismo, lá tu estás. Se eu subo aos mais altos céus, lá também tu estás. Esse é o Deus Criador, o Deus verdadeiro que o apóstolo Paulo está anunciando. Um Deus que não somente cria, mas é um Deus que se relaciona, um Deus que governa, um Deus que sustenta todo o cosmos no vazio por causa do seu poder. Nem é servido por mãos humanas, verso 25, como se de alguma coisa ele precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. É um Deus que é pleno. E Jesus Cristo, nele, na Trindade, habita a plenitude. Nosso Senhor não necessita de nada. Ele não necessita da nossa adoração. Nós adoramos a Ele por dever, porque Ele nos criou. E nós então rendemos graças a esse Deus que nos criou. E não somente nos criou, mas nos salvou, nos redimiu, nos lavou dos nossos pecados. O apóstolo Paulo está falando que Deus não precisa ser servido por mãos humanas, porque Ele mesmo é quem a todos dá a vida. Se de um lado ele está dizendo que Deus não necessita de nada, Ele é pleno em si mesmo, pois Ele subsiste, Ele não existe, Ele subsiste. Por outro, Ele está dizendo que nós é que existimos, nós é que somos carecedores. E esse Deus é o Deus que sustenta, é o Deus que a todos dá vida, que a todos dá respiração e tudo mais. Tudo aquilo que nós necessitamos para viver, para respirar, é Deus que está. Não somente aos cristãos, mas a todos os homens. Ele faz o sol nascer sobre todos, até mesmo sobre os ímpios que escarnecem e que ofendem a sua santidade. Ele também dá fôlego de vida para esses homens que utilizam esse fôlego para blasfemarem contra Deus. Mas nós utilizamos para glorificar o seu santo nome, para orarmos, para edificarmos uns aos outros. De um só, verso 26, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos os limites da sua habitação. O apóstolo Paulo está falando a respeito da criação do homem, a origem da raça humana. O povo não tem o Pentateuco, o povo não tem Gênesis. Ele está falando de quem aqui? De Adão. Adão, o único que foi criado por Deus de maneira extraordinária, feito do barro, onde Deus soprou o seu fôlego de vida, e dele tirou a varoa, Eva, a costela de Adão, e dele, de Adão, fez toda a raça humana habitar sobre toda a terra. Paulo está falando para os atenienses que tinham aquela ideia de nação, de povo, tinham enfrentado, lutado grandes guerras no passado, perdido grandes guerras para o Império Romano, que ele está falando que o Senhor criou toda a raça humana de Adão, e não somente isso, mas Ele também espalhou, Ele está governando isso também, Ele está estabelecendo tempos para as nações, tempos para os gregos, tempos para o Império Romano, e nós, há 2000 anos depois, vemos isso. O que é Atenas hoje? O que é a Grécia hoje? Se nós formos analisar economicamente, altas dívidas. E aqui, ou ali próximo de Cristo, foi uma grande capital de erudição, de grandes debates fundamentais que influenciou o Ocidente. Até hoje, em alguns aspectos, influencia. Quem é o Império Romano sucumbiu com os bárbaros. Os bárbaros foram grandes responsáveis, foram um dos responsáveis pela destruição do Império Romano, o grande império que dominou todo o mar Mediterrâneo. O Senhor está estabelecendo os tempos, Ele pré-determinou os tempos, Ele tem fixado os limites, fixado as fronteiras dos povos. Ele está governando, apesar dos homens acharem que eles estão no poder, dos Césares, do Alexandre,
mas não é o Senhor que tem fixado os tempos de todas as nações, dos reis, dos governantes. Ele governa tudo. E isso para quê, irmãos? Qual é a grande finalidade de Deus ter criado, fixado os tempos, espalhado por todas as nações? Isso tudo para que o homem buscasse a Deus. Para que o homem buscasse a Deus. E aqui nós lembramos a primeira pergunta do nosso breve catecismo, o catecismo maior: qual é o principal objetivo do homem? Nós temos lá a resposta: o principal objetivo do homem é glorificar a Deus e gozá-lo ou se deleitar nele para todo o sempre. O homem só alcança o seu principal objetivo quando ele glorifica a Deus. E quando ele glorifica a Deus, ele se deleita nesse Deus, numa alegria profunda. Esse é o principal objetivo pelo qual Deus criou o homem, para que o homem o adorasse, para que o homem o glorificasse. Mas então Paulo vai falar: se porventura tateando, ou seja, utilizando tato, o possam achar, bem que ele não está longe de cada um de nós. Paulo está falando a respeito da cegueira espiritual. O homem natural, o homem que não foi regenerado, ele está cego. E a busca por Deus da sua cegueira espiritual é como se ele estivesse de olhos fechados, buscando a Deus, tateando, buscando encontrar esse Deus, porque ele está perto de nós. E aqui novamente o apóstolo Paulo está contrastando com os históricos que defendiam uma divindade que estava em todo o local, não um Deus pessoal perto, como ele tem contrastado aqui. E ele prossegue: pois nele vivemos e existimos, como alguns dos nossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Aqui é interessante porque o apóstolo Paulo novamente está buscando pontos de contato com essa ateniense. Ele está citando aqui filósofos daquele período. Ele está citando aqui dois filósofos, um chamado Epimênides, de 600 anos antes de Cristo, e o outro chamado Aratus, que diziam que o povo, o homem, é geração de Zeus, ou seja, da divindade Zeus. Novamente, será que o apóstolo Paulo está confirmando o que os poetas diziam, o seu conteúdo? Não, irmãos. O apóstolo Paulo não está endossando o paganismo. Ele está buscando um ponto de contato, ele está utilizando as palavras escritas por esses poetas para então se adequar ao ensino cristão. O que esses poetas falavam a respeito de Zeus, o apóstolo Paulo agora está aplicando para o cristianismo, para o Evangelho de Cristo, falando que aquilo que eles entendiam ser para esse ídolo, na verdade, é para o Deus verdadeiro que eles estavam ensinando aqui, que até então era um Deus desconhecido para eles. Então, no verso 29, ele diz: sendo, pois, geração de Deus, ou seja, sendo, pois, criaturas de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra trabalhados pela arte e imaginação do homem. Agora ele está sendo mais enfático. Ele está batendo diretamente na idolatria daquele povo. Ele está dizendo que tudo aquilo que eles ergueram, as imagens, os templos, não faz sentido, até mesmo seguindo a linha de raciocínio do poeta deles. Porque se nós todos somos geração desse Deus, por que nós então colocamos coisas, objetos feitos por invenção e imaginação do homem para adorar? Quebrando então o primeiro e o segundo mandamento pela arte da imaginação do homem. Não é isso que nós devemos fazer, não é isso que o homem deve fazer. O apóstolo novamente agora está batendo de forma enfática. E então ele diz no verso 30: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Esse verso é um verso difícil, porque não levou Deus em consideração o tempo da ignorância. O que isso significa, irmãos? Será que Paulo está querendo dizer é que os homens, antes de ouvir o Evangelho, ou seja, os pagãos, durante todos esses séculos, esses milênios, eles foram salvos? Será que o Paulo está falando que eles não foram condenados porque Deus não levou em consideração o tempo da ignorância? Será que essa é uma interpretação que está de acordo com as Escrituras? Lembrando que sempre que nós nos defrontamos com o texto, na hermenêutica, na interpretação do texto, nós devemos considerar a Bíblia como um todo, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E nós vamos abrir agora, peço a irmãos que abrem Romanos 1, nós vamos ler do verso 18.
verso 18, a partir do verso 18 diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Os homens que não glorificam a Deus, até aqueles que não receberam ainda o Evangelho, ou seja, os atenienses aqui no texto, são indesculpáveis, porque toda a criação revela a glória de Deus, toda a criação revela que existe um Deus Criador, um Deus que deve ser de forma adequada adorado. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, e culcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. Idolatria. Ao contexto que nós estamos vendo aqui em Atenas também. No capítulo 2 de Romanos ainda, a partir do verso 9, nós temos que tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego, leia-se também ao gentio. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, ao gentio, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos que com lei pecaram mediante a lei serão julgados. Então nós vimos aqui que não podemos interpretar no sentido de que esses homens foram salvos, de que a ira divina não ocorreu sobre eles por causa da ignorância. Porque nós vimos nesses dois textos, por exemplo, que os homens são desculpados perante de Deus por causa da idolatria, por não glorificar o Deus verdadeiro. Então, o que Paulo quis dizer com essa frase? Não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Irmãos, o que o apóstolo está dizendo aqui, a interpretação que está em conformidade com as Escrituras, é no sentido de que, apesar de milhares de anos, por milhares de anos, atenienses, os pagãos, terem blasfemado o nome de Deus, terem pecado contra Deus, terem adorado divindades falsas, não terem prestado honra e glória ao Deus verdadeiro, o único que deve ser adorado, apesar disso, apesar do desprezo deles por Deus, de tal forma que Deus os entregou, nós vimos aqui em Romanos 1, os entregou aos seus pecados, aos seus delitos, aos seus próprios raciocínios nulos. Apesar disso, Deus não leva em consideração esse tempo. Ele não coloca na conta dos pagãos isso, no sentido de que por conta disso, por conta da idolatria durante todo esse tempo, por causa das blasfêmias, eles não deveriam receber o Evangelho do Senhor Jesus Cristo como punição, como juízo. Não. O Senhor não leva isso em consideração. A tal ponto que vai utilizar aqui o porém, uma preposição aqui adversativa. Porém, o que Deus faz ao invés de entregá-los e deixá-los à própria sorte de juízo? Ele agora, por meio dos apóstolos, ele está notificando todos os homens em toda a parte para que se arrependam. Todos os homens em todas as partes para que se arrependam. Pois, ele vai falar agora do juízo, ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Por meio de quem? Por meio de um varão. Por meio de um varão que ele destinou e acreditou diante de todos, quando o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, Jesus Cristo. E quando ouviram isso, nós temos a reação. Muitos zombaram quando ouviram a respeito da ressurreição dos mortos, dessa doutrina da ressurreição dos mortos em Jesus, e outros escarneceram, e outros disseram: a respeito disso ouviremos em outro momento. E é bem parecido
acontece hoje com a pregação do Evangelho, né? Às vezes, quando o Evangelho é pregado, nós temos essa reação. Nós temos aqueles que escarnecem, que zombam do anúncio do Evangelho de Cristo, e nós temos também aqueles que apenas são indiferentes. Em outro momento, nós ouviremos a respeito disso que você tem para pregar. Indiferente. Vida que segue. E nós temos aqueles que acolheram a palavra do apóstolo Paulo. Pois ele diz que no verso 34, houve porém alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles havia Dionísio, o Areopagita, ou seja, aquele que fazia parte do Areópago, aquele que estava no concílio, que estava ouvindo o discurso do apóstolo Paulo, que se converte diante da pregação do Evangelho. E nós temos uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Nós temos então, depois desse relato da passagem do apóstolo Paulo em Atenas, que infelizmente os atenienses não abraçaram com avidez como os de Bereia abraçaram. Pelo que nós vemos no texto, apesar de não ter perseguição contra o apóstolo Paulo, prisão, eles não abraçaram, não houve um grande acréscimo àquela cidade ateniense. Houve conversões, mas não na intensidade como Lucas registrou em outras cidades. Eles não acolheram o Evangelho do Senhor Jesus Cristo com nobreza, com avidez, como os de Bereia haviam acolhido no tempo passado. Então, hoje nós vimos, irmãos, o apóstolo Paulo em Atenas anunciando o Evangelho perante todos aqueles homens eruditos. E agora nós vamos a breve aplicação para nós caminharmos para o fim, já que nós vimos a respeito da palavra, nós temos agora que buscar aplicações para ela, buscar pontos de contato para o nosso tempo, para que a palavra do Senhor seja guardada no nosso coração e nós possamos aplicar no nosso dia a dia. Questões do que eu faço com a pregação, o que eu faço com o que eu entendi a respeito de Paulo em Atenas. Quais são as aplicações que eu retiro desses versos? E a primeira aplicação que nós podemos tirar, lembrando que não é exaustivo, é que nós não devemos nos conformar com a imoralidade. No texto nós vimos que Paulo, o espírito dele se revoltou diante da idolatria. Leia-se, irmãos, idolatria, ou seja, a quebra da lei de Deus, quebra dos 10 mandamentos, quebra da lei moral, ou seja, diante da imoralidade. Em Romanos 12, 2, inclusive foi citado aqui no nosso estudo, que o apóstolo Paulo vai dizer que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não nos conformarmos com esse século. Não nos conformar com a imoralidade que nos cerca, achando que isso é normal, ou muitas das vezes atribuindo isso à escatologia. Infelizmente nós temos visto isso por causa de algumas correntes teológicas a respeito de escatologia, a respeito do fim dos tempos. Muitos irmãos se conformando, mas tudo vai acabar mesmo? Para que lutar? Para que anunciar o Evangelho? Apesar de alguns terem essa corrente, nós somos o tempo todo advertidos na palavra de Deus a lutarmos, a combatermos pela fé, a sermos embaixadores do Senhor Jesus Cristo e não nos conformarmos com esse século. Que possamos ser instrumentos de Deus, como o apóstolo Paulo foi em Atenas, para chamar os homens ao arrependimento, tanto os de fora como os de dentro. Tanto nós aqui cristãos, que a todos os dias na nossa comunhão ou domingo somos chamados a nos arrepender dos nossos pecados, mas também os de fora que ainda não servem ao Senhor Jesus Cristo, aqueles ainda que não foram alcançados por essa fé salvífica, pregaram a todo momento, sempre como nós tivemos oportunidades. Na semana do meu trabalho, nós vimos lá como a morte algo avisa, né? Então a importância de nós, sempre que não tivermos oportunidades, anunciarmos a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo aos homens, anunciar a vida eterna somente em Jesus Cristo, porque a morte ela chega para todos e nós temos essa responsabilidade. Nós não salvamos os homens, nós não temos poder para isso, mas nós fomos convocados, notificados a anunciar aos homens o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que todos, em toda parte, se arrependam dos seus pecados e creiam no Filho de Deus para a remissão dos pecados. Isso
não tem tempo. Essa missão é atemporal para a igreja. É atemporal para o povo de Deus. Glorificar e anunciar esse Deus promissal. Vivendo esse evangelho. Não somente por boca, mas com atos, por condutas. Vivendo esse evangelho. E isso toca no outro ponto da aplicação, que é sermos instrumentos de Deus, né? Ao anunciar o evangelho. Buscamos sempre notificar os homens a respeito dessa verdade e fugindo de algumas ciladas, onde a igreja bem-sucedida é vista como aquela onde ela é numérica, onde ela está cheia de pessoas. Mas a igreja bem-sucedida, como nós temos visto no livro de Atos, é a igreja que prega o evangelho de Cristo, que prega a palavra de Deus. Porque essa é a missão principal da igreja. Não é converter os corações dos homens. Isso é Deus que faz por meio do seu Espírito. A nós cabe pregar o evangelho. Se nós estamos pregando o evangelho de Cristo, nós somos uma igreja bem-sucedida. Nós somos uma igreja que não tem se desviado da sua missão. Anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E por último, irmãos, o que nós vimos é que os atenienses, ou seja, os grandes filósofos, os intelectuais, os sábios daquela geração, os sábios daquele mundo, por sua própria inteligência e por sua própria sabedoria, não se achegaram a Deus. Eles não conseguiram conhecer esse Deus verdadeiro. E isso nós temos a seguinte aplicação, porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele destrói a sabedoria deste mundo. Ele destrói a sabedoria do mundo. E nós vemos isso quando o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 18, ele vai dizer: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está a sabedoria? Onde está a inteligência dos instruídos? Onde está o escriba, o inquiridor deste século? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Nós vimos isso aqui nos atenienses. Eles não conheceram a Deus por sua própria sabedoria. Aprove a Deus, o mundo não conheceu por sua própria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregam a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Esse é o Evangelho. Loucura para os homens, escândalo para os judeus que esperavam o rei, e esse rei é crucificado. Loucura, um Deus encarnar para os filósofos gregos, onde o mundo das formas, o mundo transcendental, era o mundo imaterial, era o mundo perfeito, o mundo bom. Como um Deus desse mundo transcendente vem para essa terra e encarna uma matéria que é corruptível. Loucura para os gregos. Essa é a pregação do Evangelho. Nós pregamos o Cristo crucificado, o Senhor Jesus Cristo crucificado na cruz do Calvário, onde levou consigo os nossos pecados, os pecados de todos aqueles que foram eleitos por Deus, antes dele e depois dele. Ele está no centro, marcando a história e redimindo o povo antes e depois dele. Como o livro de Hebreus diz, não é por meio de sangue de touros ou de bodes que o povo de Deus na antiga dispensação tinha o perdão dos pecados. Esses meios cerimoniais serviam apenas para lembrá-los a respeito do pecado, o tamanho de pecados que eles cometiam por dia. Por isso da lei cerimonial. Mas o único sangue capaz de perdoar pecado é aquele feito pelo Cordeiro Pascual Imaculado, Filho de Deus, aquele que morreu uma vez por todas por nós, onde o sacrifício foi feito uma única só vez, para todo sempre, sendo a sua eficácia ulterior e regressiva.
alcançando todos os eleitos, recuando até Adão e até o último homem, quando Deus então aplicará juízo e fará novos céus e nova terra. O Senhor Jesus Cristo, Ele é 100%, Ele é 100% de tudo, das nossas vidas, das nossas meditações, como o próprio apóstolo falou, que nós devemos levar todo o conhecimento cativo a Jesus Cristo. Todo o nosso conhecimento, toda a nossa inteligência, todos os ramos que nós trabalhamos, onde nós atuamos, na escola, na universidade, no trabalho, todo o conhecimento deve ser levado cativo a Jesus Cristo e então redimido. Não se afastado como se o crente não fosse racional, como se o crente não fosse inteligente. Não, nós estamos do lado da verdade. Nós somos filhos de Deus, nós temos Deus e a verdade. E por meio do Senhor Jesus Cristo, nós então, lendo a palavra, nós então interpretando nossa realidade. E aí vemos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo em tudo. Que possamos então, irmãos, guardar essa verdade, assim como o apóstolo Paulo fez, e anunciar o Evangelho para todos os homens em todo lugar, para que eles se arrependam. Amém? Vamos orar ao nosso Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por mais um momento que nós podemos meditar na Tua Palavra, Pai, meditar a respeito da Tua verdade, Deus, e entendemos mais sobre como foi, Senhor, a pregação do Evangelho, o início dos atos apostólicos, e hoje nós fomos abençoados, Deus, a respeito do apóstolo Paulo pregando aos atenienses, anunciando o Evangelho do Seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, naquele local. Que possamos também ser instrumentos, assim como o apóstolo Paulo foi, para anunciar o Teu Evangelho onde quer que nós estivermos, Senhor. Anunciando o Teu Evangelho com avidez, Senhor, com coragem, de forma, com intrepidez, como a Tua palavra diz. Intrepidez é essa que o Espírito Santo concede a nós. E com sabedoria também, porque como a Tua palavra diz, basta somente pedirmos a Ti sabedoria que o Senhor nos concede. O Senhor, fonte de toda sabedoria, Deus. Esteja conosco, Pai. Nos ajude, nos capacite, Deus. Que o Teu Evangelho seja a coisa mais importante, Deus. Tudo aqui é perecível, tudo aqui é passageiro, Senhor. Que possamos amar ao próximo e demonstrar isso anunciando o Evangelho, chamando esses homens ao arrependimento. Porque logo, logo, os pés desses homens se esvaecerão, Senhor. Como o profeta diz. Então eles encontrarão o Senhor e receberão a ira, o castigo que o Senhor tem preparado para todos aqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Que nós possamos ser, Senhor, nessa terra, instrumentos da Sua graça, livrando os homens desse dia tão mal, pregando o Teu Evangelho e o Senhor, a Sua graça, convertendo os corações e trazendo eles para a Tua igreja, para o Teu povo. É isso que nós te pedimos, Senhor. Que o Evangelho, que o anúncio do Evangelho seja algo que venha tomar o nosso tempo, tomar a nossa mente. Que possamos sempre pensar numa forma de fazer com que a Tua igreja cresça por meio do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Amém, Deus. Amém. Vamos louvar, meus irmãos, ao nosso bondoso Deus. Eternamente, o Senhor se
porque, Deus, nós fomos expostos, Deus, à Tua Palavra, Deus. Porque, Deus, nós podemos, Deus, ter o privilégio, Deus, de cultuar a Ti, Pai. Muito obrigado, Deus, porque nós também, Deus, que andávamos anteriormente, Deus, em trevas, Deus, andávamos, Deus, nos nossos delitos e pecados, Deus. Nós, Deus, também, Deus, fomos achados em misericórdia, Deus. Porque todos os pecados, Deus, todos os delitos, Deus, que nós praticávamos, Deus, não foi levado em consideração por o Evangelho de Jesus Cristo que foi ofertado a nós, Deus. Não foi levado em consideração quando o Espírito Santo, Deus, fez a obra em nosso coração, Deus, fazendo, Deus, com que nós crescêssemos, Deus, do Filho de Deus, fazendo, Deus, com que nós fôssemos convencidos, Deus, de que, Deus, a verdadeira sabedoria encarnou, Deus, e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, Senhor. E assim, Deus, nós podemos ver, Deus, a face de Deus na pessoa de Jesus Cristo, ó Pai amado, Pai querido. Muito obrigado por essa dádiva. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor, Deus, é um Deus misericordioso. O Senhor não desiste do seu povo, Deus. O Senhor, Deus, é fiel a si mesmo, Deus. O Senhor cumpre a sua palavra, Deus. O Senhor cumpre, Deus, a sua vontade, Deus. E o Senhor, Deus, há de nos levar, Deus, aqueles que o Senhor redimiu, Deus. O Senhor há de levar, Deus, até Jesus Cristo imaculado, Deus. Imaculado, Deus. Pela justiça do Filho, ó Pai. Não por nossa justiça. Deus amado, Deus querido, que agora, Senhor, durante a semana, Deus, que o Senhor, Deus, coloque, Deus, em nós, Deus, o mesmo espírito, Deus, de indignação, Deus, que o apóstolo Paulo teve em Atenas, ó Pai. Que nós estejamos, Deus, no meio, Deus, deste mundo, Deus, também inconformados, ó Pai, com a imoralidade, Deus, inconformados, Deus, porque, Deus, o Senhor, Deus, não é adorado, porque, Deus, a fonte de toda a bondade, Deus, não é, Deus, glorificada, Deus, porque os homens, Deus, pegam, Deus, o fôlego, Deus, que o Senhor concede a eles e o pegam, Deus, para blasfemar, e o pegam, Deus, para recusarem o teu Evangelho, Deus. Que nós, Deus, nos indignemos, Deus, mas como o apóstolo Paulo, Deus, que essa indignação, como o irmão ministro pregou, Deus, seja para nós mostrarmos, Deus, o genuíno amor, Deus, pelos perdidos, Deus, ofertando Jesus Cristo, Deus, ofertando Jesus Cristo. Não nos deixamos, Deus, ao que cabe a nós, Pai, ao que cabe a nós, não nos deixamos, Deus, caminharem, Deus, cegos nesse mundo, Pai. Por favor, Deus, usa, Deus, a tua igreja, Deus, usa em nome de Jesus Cristo, Deus, para que nós sejamos luz, Deus, no meio de um povo, Deus, que está em trevas, Senhor. Porque nós não somos luz, nós não temos luz inerente a nós mesmos, Deus, sem o Espírito Santo, sem a obra tua, ó Pai. Faça, Deus, com que a luz, Deus, que o Senhor concedeu a nós, Deus, tua igreja, Deus, resplandeça, Deus, não somente aqui, Pai, no domingo, Deus, não somente aqui, Deus, mas no mundo, Deus, que precisa tanto, Pai. Oh, Pai, nós antigamente nós precisávamos, Deus, o Senhor foi misericordioso para conosco, Deus. Exerça, Senhor, a sua misericórdia, Deus, para com outros mais, Senhor. Exerça, Senhor. E tenha, Deus, também misericórdia para que nós sejamos instrumentos disso, Pai. Instrumentos da sua obra. É o que pedimos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, vamos ficar de pé. Como nós vamos ter um pastor ordenado entre nós. Como a gente lemos os textos de 2 Coríntios 13, a uma só voz. Vamos ler, irmãos? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós.